Esse vídeo é para você, empresário da atividade imobiliária que está iniciando um empreendimento imobiliário, seja uma incorporação, um loteamento ou até mesmo a compra e venda especulativa de imóveis e acabou ouvindo de um colega de profissão ou de um advogado ou contador que você poderia usar uma SCP para isso. Se você não sabe o que é uma SCP, não faz a mínima ideia, fica comigo nesse vídeo porque hoje o meu objetivo é fazer com que você tenha o mínimo de conhecimento necessário para conseguir verificar se faz sentido ou não usar uma SCP no seu empreendimento imobiliário. Meu nome é Bruno Deiró, eu sou contador e consultor especializado em construção civil, e se esse assunto for te ajudar de alguma forma, aperta o botãozinho de like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. O que seria uma SCP? O termo SCP é a abreviação para Sociedade em Conta de Participação. Esse modelo de sociedade está previsto lá no nosso Código Civil, na Lei 10.406 de 2002, a partir do artigo 991, mas esse tipo de sociedade já existia desde o nosso antigo Código Comercial de 1850. E o que torna essa sociedade diferente dos outros tipos de sociedade que nós utilizamos na atividade imobiliária, como por exemplo a sociedade limitada? Ocorre que a sociedade em conta de participação é uma sociedade despersonificada, ou seja, ela carece de personalidade jurídica. Então, dessa forma, essa sociedade não pode exercer nenhum ato civil, nenhum ato jurídico utilizando o seu próprio nome. Por ela não poder responder pelos seus próprios atos, a qualificação dos sócios também vai ser diferente nesse modelo de sociedade. A qualificação dos sócios de uma SCP é diferente da qualificação dos sócios de uma sociedade limitada. Isso porque, nas sociedades limitadas, nós temos a presença de sócios cotistas, que são pessoas que se unem para formar o capital de uma sociedade. E essa sociedade, com esse capital, vai começar a executar o seu objeto social usando o seu próprio nome. Agora, na sociedade em conta de participação, nós não teremos a presença de sócios cotistas, mas sim de dois tipos diferentes de sócios. Primeiro, é o sócio participante, que também é conhecido como sócio oculto ou sócio investidor, e o segundo é o sócio ostensivo, que também é conhecido como sócio empreendedor. O sócio ostensivo será aquele que irá executar todas as atividades da SCP, utilizando seu próprio nome e ficando responsável de forma ilimitada por todos os riscos inerentes dessa SCP, dos negócios que essa SCP for executar. Então, trazendo para a nossa vida real, falando principalmente de negócios imobiliários, incorporações imobiliárias, loteamentos, o sócio ostensivo seria a pessoa que teria a propriedade do terreno e faria o registro dessa incorporação, por exemplo. Esse sócio também seria o responsável pela elaboração da minuta de compra e venda desses imóveis e de todas as contratações de serviços e compras de material, por exemplo. Mas como eu falei, ele faz todas essas operações em nome da SCP, porque a própria SCP não tem essa capacidade jurídica para executar esses atos. Isso não quer dizer que as receitas, os custos e as despesas sejam do sócio ostensivo. Elas continuam sendo da própria SCP. Agora, o sócio participante ou sócio investidor, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, vai ser responsável apenas por aportar o recurso que ele acordar com o sócio ostensivo e participar dos lucros ou prejuízos daquele negócio. Então, esse sócio participante vai ficar afastado dos riscos inerentes daquele negócio, que irão ficar a cargo do próprio sócio ostensivo. Então, por isso que esse tipo de sociedade é muito utilizado em incorporações imobiliárias ou até mesmo loteamentos, por ter essa camada a mais de proteção para o sócio investidor, sócio participante, já que o único risco que ele vai estar exposto é o risco do capital que ele investiu, deixando aí o sócio ostensivo responsável pelos riscos do negócio, do empreendimento. A SCP, diferente de uma sociedade limitada, independe de qualquer tipo de formalidade para poder provar a sua existência. Ou seja,
não é necessário levar o registro dessa sociedade na sua junta comercial, lá no seu estado, ou qualquer outro órgão de registro. Já nas sociedades limitadas, você tem essa obrigação de confeccionar um contrato e levar a registro na junta comercial ou qualquer outro órgão de registro. E indo para a esfera tributária, as SCPs, por mais que elas não tenham personalidade jurídica, para fins tributários, elas são equiparadas a pessoas jurídicas, ou seja, elas terão a tributação e a entrega das obrigações acessórias realizadas de forma segregada das operações do sócio ostensivo. E mesmo que essa apuração e essa entrega de obrigações acessórias seja realizada de forma segregada, quem cumpre com a entrega dessas obrigações ainda é o sócio ostensivo. E a própria legislação que equipara a SCP a uma pessoa jurídica também deixa claro que a SCP pode ter um regime tributário diferente do regime tributário do sócio ostensivo, podendo a SCP estar no lucro presumido, por exemplo, enquanto a sócia ostensiva fique no lucro real, ou vice-versa, ou até mesmo ambas, né? Ambas estando no mesmo regime tributário. O contribuinte ele tem essa flexibilidade, ele tem essa opção. O ponto de atenção mora nas empresas enquadradas no Simples Nacional. Isso porque, naturalmente, essas empresas não podem nem participar no capital de outras pessoas jurídicas, nem ter pessoas jurídicas no seu capital social. Essas operações vedam essas empresas de optar pelo Simples Nacional. Então, dado que a SCP, para fins tributários, tem essa personalidade jurídica, as empresas do Simples Nacional não podem participar de SCPs na qualidade de sócios participantes e muito menos na condição de sócio ostensivo. E caso isso aconteça, hoje em dia a exclusão do Simples Nacional já está acontecendo de forma automática. Ou seja, assim que essa empresa do Simples Nacional abre uma SCP, registra o CNPJ de uma SCP, principalmente na condição de sócio ostensivo, a Receita Federal já vai indicar esse desenquadramento e vai apontar essa exclusão de forma automática para essa empresa optante pelo Simples Nacional. Então, muito cuidado no momento de estruturar algum empreendimento que envolva uma pessoa jurídica do Simples Nacional para que o planejamento dessa empresa não fique comprometido com essa vedação. Então, essa foi uma introdução sobre as SCPs, as Sociedades em Conta de Participação. Continua me acompanhando que eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema, principalmente no contexto da construção civil. Deixa o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo com seus colegas para ajudar a gente no crescimento. Vai ajudar muito na nossa jornada aqui no YouTube. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. A sua visualização ajuda muito no crescimento do canal. Semana que vem tem mais conteúdo sobre contabilidade e construção civil e valeu!